Olá, boa tarde, olá, amigos médicos, amigas médicas. Estamos aqui começando mais uma live Tira Dúvidas do plantão da Perícia Médica Federal, o plantão aqui do Mediperícia. Tirar as dúvidas que estão sendo enviadas, né, no dia a dia no nosso Instagram e pelo nosso e-mail, nos grupos do WhatsApp e também tirar as dúvidas que forem aparecendo aqui durante a live. Obrigado já pela participação de todos que estão entrando. Vou chamar aqui o professor João Nicole para entrar aqui comigo ao vivo e a gente começar a nossa live Tira Dúvidas. Boa tarde, muitas pessoas entrando. Boa tarde, Priscila, Igor. Boa tarde, João Boa Nicole. Tudo bom? tarde, Rodrigo. Tudo bem? Graças a Deus. Pronto, estava dizendo aqui que nós estamos conversando mais uma live Tira Dúvidas do Mediperícia, né, focados aqui nas dúvidas do concurso da Perícia Médica Federal, concurso do perito do INSS. Lógico que se tiverem outras dúvidas relacionadas à medicina legal e à perícia médica, nós também vamos conversar. Alguma notícia antes da gente começar aqui as perguntas, João? Quer comentar alguma coisa? Não, é isso. Acho que o pessoal tá com ansiedade muito grande, né, para que o curso comece logo. E, enfim, a ministra Esther recentemente ali, né, falou que em agosto agora vai se pronunciar em relação ao concurso, né, com datas prováveis ali, mas acho que a gente tem que ter bastante cautela, né, e responsabilidade, né, até porque a gente gera uma expectativa nos alunos. Então, o mais importante é que o curso ele está bem atualizado em relação ao último edital, né? Vai ser um curso pré-edital e que esse tempo, né, até o lançamento do curso agora em agosto é devido à atualização do edital, né? Ou do conteúdo, né? Então, já adiantando aqui e respondendo algumas perguntas que eu estou vendo aqui na nossa live. Primeira coisa, o nosso curso vai ser pré-edital, porque nós vamos lançar ele, já temos uma data, felizmente, 17 de agosto, vamos estar abrindo a turma do curso preparatório da Perícia Médica Federal 2023. A expectativa é grande que o edital saia ainda nesse semestre e você que se preparar, chegar primeiro, né, vai ter a oportunidade de garantir a sua vaga no concurso da Perícia Médica Federal. Então, respondendo já diretamente isso, é um curso pré-edital e, lógico, assim que o edital sair, nós vamos estudar, fazer toda a avaliação que nós já estamos fazendo para lançar o curso, ela será refeita assim que o edital sair, porque pode ser que, mesmo diante da expertise de João Nicole e minha, fazendo estudo dos editais e tentando prever o que é que vai ser cobrado, pode ser que venha um assunto ou outro diferente, e aí o curso vai se atualizar durante o curso e vir a oferecer todas as disciplinas, os conteúdos que apareceram no edital, que não estavam previstos no nosso planejamento pré-edital. Tá certo? Como qualquer curso faz isso, nós estamos com atenção extrema nessa questão do edital, para que não fique nada de fora do preparatório da Perícia Médica Federal. Não é isso, João? Exatamente. Então, agradecendo aqui, muitos participantes, muito obrigado aí pela presença de todos. Doutora Carla, doutora Priscila, doutor Igor, doutor Luiz, várias pessoas, muito obrigado aí pela participação, doutora Patrícia, enfim, doutor João Barbosa. E aí vamos começar aqui, o curso começará somente após o edital, não, já respondi, vai começar agora em 17 de agosto. Tatiana está mandando aqui uma pergunta, quer entrar no curso? Tatiana, não sei se você já faz parte do grupo VIP da PMF 2023, se não fizer parte, tem um link aqui na nossa bio do Instagram, você entra lá, a gente já está fazendo vários conteúdos, mantendo alguns conteúdos exclusivos lá no grupo, discussão de questões, fizemos alguns simulados sobre o assunto, vamos voltar a fazer, enfim, distribuição já de vários conteúdos para quem já está começando a se preparar. Se você não estiver nesse grupo, por favor, participe. Tem uma pergunta de Priscila, se auditor do trabalho médico pode assumir o cargo? E
ela perguntou se é auditor fiscal do trabalho, né? É, Não, então, o cargo de auditor fiscal do trabalho envolve dedicação exclusiva, né? Como é um cargo não médico, ele não permite acumular, né? A Constituição permite a acumulação desde que sejam cargos privativos de médico, né? E desde que haja compatibilidade de carga horária, né? Então, já o concurso da PMF permite acumular porque é um cargo privativo de médico, né? Esse cargo de auditor fiscal do trabalho, né, apesar de ter algumas matérias ali comuns à PMF, né, é um cargo que, enfim, não está amparado pela Constituição no tocante à acumulação de cargo, entendeu? excelente. Doutora Beth Freire pergunta: no concurso anterior tinha a opção de menos de 40 horas semanais e pergunto por que já tem um concurso de 20 horas semanais. Doutora Beth, é o que nós vemos falando, o concurso do INSS, da Perícia Médica Federal, ele permite que você consiga conciliar com outro vínculo público desde que a carga horária seja compatível. E quando a gente vai falar de carga horária compatível para a Perícia Médica Federal, a grande vantagem desse concurso é que hoje a Perícia Médica Federal ela trabalha com um sistema de gestão de trabalho. É um sistema de gestão de produtividade que está sendo implementado nas principais carreiras de Estado, auditor da Receita Federal, outros auditores de estaduais, enfim. E aí é nesse sentido que é cobrada a participação do profissional, do perito médico federal, nesse sistema de gestão. Então, Rodrigo, oi. complementando, inclusive, esse programa de gestão que a PMF está inserido, ele hoje é referência no Serviço Público Federal, né? Então, hoje, o PMF, ele cumpre uma pontuação, uma meta, né, de pontos diária, né, de acordo com o tipo de serviço, né? Então, perceba que dentro das atribuições da PMF, né, para cada tipo de perícia, né, e as perícias vão variar de acordo com a complexidade, né, e o mérito a ser analisado. Então, a PMF hoje trabalha executando uma pontuação diária, né, que é estabelecida pelo gestor, né, e hoje essa pontuação, né, são 12 pontos diários, né. Então, quando ela for aprovada e tomar posse no cargo, ela vai ter a oportunidade de fazer adesão ou não a esse programa de gestão, né? Então, esse programa de gestão tem uma adesão voluntária, né? Excelente. Tem uma pergunta aqui do Dr. Gomes Costa, não dá para saber qual é o primeiro nome. Concurso deve manter matéria geral e específica? Exatamente. O edital, né, muito provavelmente vai vir como os outros editais e como o edital recente de técnico do INSS, que tem uma parte de conteúdo geral, que em geral está ali entre 35% e 40% da prova, e do conteúdo específico, que em geral 60% da prova. Eu fiz até 2 conteúdos recentes sobre isso, está lá no YouTube. Se você quiser ver lá, doutor Costa, dá uma olhada lá no canal do Médico Perícia no YouTube, mas enfim, vão vir lá as questões dos conteúdos gerais, está lá língua portuguesa, raciocínio lógico, pode ser que venha informática, e tem os conteúdos específicos, que aí, legislação previdenciária, medicina geral, que a gente vai estar falando de medicina do trabalho e perícia médica, legislação do trabalho, legislação assistencial e outros conteúdos. Doutora Jussara faz uma pergunta: para fazer parte do grupo, tem que estar inscrito no curso? Esse grupo, doutora Jussara, se eu estou entendendo que é o grupo do WhatsApp, não. Esse grupo do WhatsApp, ele não precisa estar inscrito em nada. Tem lá o link na nossa bio, você entra, já participa do grupo. Nós estamos tirando dúvidas, compartilhando conhecimentos, compartilhando materiais. E é um grupo pré-curso, né, para você ir lá, poder tirar suas dúvidas. A gente está já fazendo, para quem tem maior interesse no concurso, a gente está divulgando lá. Se você quiser participar, vai ser um prazer tê-la conosco lá no nosso grupo VIP da PMF do Médico Perícia. Tem uma pergunta aqui também, doutor Gomes Costa, também já tinha feito outra pergunta. Se o curso será só de específica? Não, doutor Gomes Costa. Nós vamos cobrir todo o conteúdo do edital do concurso da Perícia Médica Federal, direcionando o conteúdo para médico. Nós sabemos que a expertise
principalmente o doutor João Nicole, de prova de concurso público, ele já passou em mais de 10 concursos públicos concorridos. Ele sabe como esse conteúdo é cobrado para médicos, é diferente. É diferente. Se você vai fazer uma prova de delegado, o conhecimento que vai cobrar da legislação, das noções de direitos, é diferente de um curso para médico. Então, essa expertise vai vir no curso preparatório e todos os conteúdos que forem caírem na prova vai fazer parte do curso preparatório. Inicialmente, nós estamos prevendo o que é que vai cair, quando sair o edital, a gente vai ajustar. Mas todos os conteúdos vão ser cobertos no curso preparatório. Doutora Estela Muniz pergunta, vocês têm perspectiva de vagas por região? Estela, isso ninguém sabe ainda. O que o secretário da Previdência Social divulgou, inclusive numa matéria no Jornal Nacional, foi que o governo vai solicitar 1.700 vagas nesse edital. Você veja que oportunidade que estamos diante de nós. O último concurso, lá o que o doutor João Nicole foi aprovado em 2011, só haviam 356 vagas. Hoje vão ser 1.700 vagas. E ainda te digo mais, complementando isso, esses concursos, como a maioria dos concursos públicos, você tem aquela vaga, mas o governo ele fica lá com a margem de tempo de 2, 4, às vezes 5 anos, quando ele não pede prorrogação, e ele vai chamando os classificados. Então, um concurso desse, que inicialmente tem 1.700 vagas, que vai ser chamado logo no primeiro lote, pode ser que quando a necessidade do governo federal, tá certo? Da autarquia do INSS, do Ministério da Previdência Social, onde o perito médico federal está ligado, pode ser que ele vá solicitando mais vagas daquele mesmo concurso. Isso acontece em mais de um concurso público, tá certo? A não ser que chegue no limite das pessoas que foram classificadas e aí o governo é obrigado a fazer outro concurso, tá certo? Mas na maioria dos concursos se chama mais do que aquelas vagas iniciais. Já deixa aquele banco de reserva exatamente para o governo ter essa margem, não ter que estar fazendo concurso um em cima do outro. Agora, perspectiva por região nós não temos. Agora, nossa perspectiva é que haverá vagas em todos os estados e no Distrito Federal. Quer complementar isso? Rodrigo. Não, é isso. O que a gente fez foi uma análise do último edital, né? E a gente, inclusive, disponibilizou esse material no grupo, né? Então, se você não está no grupo ainda, você pode entrar no grupo e lá na descrição da bio do grupo tem um PDF mostrando como foi o último concurso nessa questão de distribuição das vagas, né? Então, foi um concurso, e isso é uma das vantagens desse concurso da PMF, é a capilaridade, né? Então, teve vagas ali para o Brasil todo, né? Várias cidades. Então, acho que vale a pena você dar uma olhada para ver como é que foi a distribuição e para ter essa noção de que o último concurso foi regionalizado, né? Então, eu acho que esse próximo concurso agora também vai ser regionalizado. Excelente. Vou aqui numa pergunta que tinha sido mandada no direct do Mediperícia. Doutora Joana perguntou, quais os critérios para o GDA-MP? Não, eu li essa pergunta. Na realidade, isso aí ela faz uma pergunta sobre a gratificação do desempenho da atividade médico-pericial, a GDAMP, né? Na realidade, o que é que acontece? Inclusive, essa vai ser uma das primeiras aulas da gente do curso. Né? A GDAMP ela tem um componente ali, né, que avalia o desempenho institucional do servidor, né, e outro que avalia o desempenho individual do servidor, certo? Então, existe uma gratificação, né, que que faz parte da remuneração do servidor, né? Você tem o vencimento básico e você tem essa gratificação que é o GDAMP, né? Que vai avaliar ali o desempenho individual do servidor e institucional, tá? Isso em pontos. Então, isso é importante para a progressão funcional ali da carreira, né? É uma aula até que entra na aula de planos de cargos e salários ali da PMF. Inclusive, esse conteúdo pode ser cobrado na prova também, né, João? Não, sim, exatamente. E fazendo até um paralelo, né? Apesar de ser um conteúdo recente, novo, né? Atualizado, que a gente atualizou, a gente tem concursos, né? Como da Polícia Rodoviária Federal, que já foi cobrado isso, né? Qual foi o padrão e a classe inicial de ingresso do servidor, né? Então, o servidor que está ingressando hoje, ele entra em que classe, em que padrão, né? E aí chega ao final da carreira em que classe padrão. Então, isso é muito cobrado em prova e é importante a gente tratar disso no curso, né? Excelente. Teve uma pergunta também no direct aqui, doutora Ana Carolina. Ela perguntou, procurei no Google e vi que o salário é de 8 mil. Esses 20 mil seriam em algum estado? Ana Carolina, veja bem, a gente às vezes pesquisando no Google, você vai ver informações sobre o concurso anterior muitas vezes, ou sobre o salário base, mas o que importa é o rendimento naquele mês
com todas as gratificações que vêm para todos os peritos. Então, uma coisa interessante que você pode fazer, que é uma informação pública, se você tiver curiosidade, você entra no portal da transparência, tá certo, do governo federal, você pesquisa lá por função, você vai ver o nome de vários servidores e o salário dele, você vai ver qual é a média dos salários. Nós já fizemos também um conteúdo desse, está lá no YouTube, se você tiver curiosidade, você pode ir lá ver, e aí fala desse rendimento médio, e alguns ganham até mais do que isso, e inclusive você tem que ter também cuidado quando for fazer essa pesquisa, que tem os servidores mais antigos, já estão no plano de carreira, então estão em outras fases, né, da carreira pública, que não a fase inicial, que é a fase que você vai entrar quando você for aprovado no concurso da Perícia Médica Federal. Vou voltar aqui para uma pergunta da live. Né? No curso de vocês vão abordar os conteúdos gerais, como português e raciocínio lógico, por exemplo. Né? Já foi respondido aqui. O objetivo do curso é dar todo o conteúdo do edital para o concurso de Perito Médico Federal. Vou voltar aqui uma pergunta também do direct. Se tem previsão de abertura do edital, doutora Ariana Martins que perguntou. Doutora Ariana, obrigado pela pergunta. Veja, nós consideramos, né, a urgência do concurso. O INSS virou matéria semanal das principais meios de comunicação, né, da mídia impressa, enfim, televisiva, na internet. Já chegou até a ter pronunciamento do presidente em uma entrevista. Está lá até, inclusive, no nosso Instagram, faz parte dos nossos Reels aqui do Instagram, falando da urgência e da solução que precisa ser dada. Então, nós acreditamos que esse concurso vai ocorrer, o edital vai sair nos próximos meses devido à urgência que o INSS precisa da Perícia Médica Federal, servidor essencial ao bom funcionamento da perícia do INSS, né, como todos os outros servidores públicos do INSS. Né? Eu acho que o Perito Médico Federal está ligado à perícia ao Ministério da Previdência Social. Né? Diga lá, João. Não, é bom fazer um paralelo, né, para o pessoal, do último concurso, né, que teve ano passado para técnico, né. Então, ano passado, né, de uma hora para outra, né, foi anunciado o concurso de técnico, né, em setembro, e a prova foi em novembro, né. Então, inclusive os maiores autores, né, e personalidades do INSS, do direito previdenciário essencial, falaram que, né, eles não acreditavam que o concurso fosse sair o ano passado, e saiu, né. Então, isso mostra a carência de servidores, né, tanto administrativos, né, e principalmente da perícia médica do órgão. Né? Então, eu acho que há uma semelhança muito grande entre o concurso do ano passado, né, e o concurso que está para sair esse ano também, em relação a prazos, enfim, até quantitativo de vagas também. Excelente. Tem uma pergunta aqui bem interessante, doutora Gabi Fernandes. Para acadêmicos, estou terminando o 4º ano. Vale a pena já fazer a preparação e tentar? Doutora Gabi, veja, eu considero que isso é uma das grandes dicas de ouro dos conteúdos que nós estamos fazendo. Eu sou médico, me formei em 2006 e, infelizmente, eu não tinha esse tipo de informação ainda na graduação, inclusive quando eu me formei naquela área logo nos primeiros anos de residência médica, especialização, enfim. E alguns colegas meus de turma tiveram essa informação, não sei se algum parente que já era médico, ou algum familiar, algum amigo. E hoje eu tenho alguns exemplos, tá certo, de amigos e de pessoas que começaram a se preparar para um concurso público ainda na graduação, enquanto você está mais tranquilo, não tem a demanda familiar, a pressão do trabalho, a responsabilidade de médico. E além disso, você ainda está no gás, né, da juventude, do estudo diário como médico para a própria faculdade. E o que é que acontece? Eu, por exemplo, tenho uma aluna na pós-graduação que eu coordeno, que ela, né, diante de uma informação privilegiada dessa, de uma dica importante que deram a ela começou a se preparar para um concurso de médico legista, ainda no 5º ano de medicina, tá certo? Entendendo que um concurso público tem fases, essas fases, algumas vezes, demoram um tempo. A apresentação do título de medicina do diploma está na última fase. Mesmo você sendo chamada, digamos que você tira uma nota muito alta, seja chamado logo na primeira fase, você ainda pode pedir final de fila e ser chamada num momento posterior do concurso. E essa pessoa com essa informação
passou no concurso de perito médico legista, ainda na graduação, e quando foi um ano de formada, foi chamada lá. Então, quer dizer, no primeiro ano de formada já estava lá no concurso público, com estabilidade, com segurança, num cargo público bom, enquanto muitos não têm essa informação. Eu, por exemplo, não tive essa informação na graduação, não sabia que a gente podia se preparar. Então, respondendo isso, acho que é uma tática, uma estratégia inteligente que quem está na graduação, ainda numa fase mais tranquila do que a fase de médico formada, tem para se preparar para um concurso público desse. E como o doutor João já disse mais de uma vez aqui, residência médica tem todo ano. O MEC esse ano autorizou algumas residências a fazerem prova de 6 em 6 meses, e concurso público como esse do INSS é um por década. O último foi em 2011, quando o doutor João Nicola entrou, e o próximo agora, já em 2023, já está fazendo 12 anos. Né? Então, você tem a oportunidade, né, do cavalo selado estar passando na sua frente, você pode se preparar para esse concurso ou deixar passar essa oportunidade, se você achar que não é a melhor oportunidade atualmente, e deixar para fazer na próxima década, né, se demorar mais de 10 anos, como demorou o último concurso. Quer complementar alguma coisa, João, sobre isso? Não, concordo com você, é isso aí. Outra pergunta aqui: está previsto que seja cobrado legislação do SUS? A mesma resposta, Caio. O curso pré-edital já vai vir com essa questão da legislação do SUS, porque é muito provável que esse assunto seja cobrado na prova. Agora, certeza do que vai ser cobrado, a gente só vai ter quando for definida a banca e sair o edital do concurso. Mas é muito provável que esse assunto faça parte do conteúdo específico da prova. Alguma coisa sobre isso, João? Algum complemento? Não, veja, o aluno ele tem que entender, né, que uma das bases, né, da preparação, né, vai ser o grande assunto, né, o tema é a seguridade social, né? E acaba que dentro de seguridade social a gente navega pela legislação SUS, né? Então eu acho que é um assunto que não tem como não estar na prova, entendeu? Porque o PMF, né, o Perito Médico Federal, ele precisa conhecer e entender bem sobre seguridade social, sabendo, né, a diferença ali entre, né, o que está inserido dentro da seguridade social, previdência, né, saúde, assistência social. É o nosso dia a dia. Então, eu acho que é um tema relevante. Caiu na última prova em 2011, então acho que com certeza assim, há uma chance muito alta de estar no próximo edital também. Certo. Outra pergunta: quando começa o curso? A gente vai abrir a turma do preparatório da PMF em 17 de agosto. Né? Faltam menos de 3 semanas. Outra pergunta aqui, doutora Rosiane. Obrigado, doutora Rosiane, pela pergunta. Caso seja Sebrasp, né? O Sebrasp, será que vai ser o mesmo critério, uma errada anula uma certa? Também não temos certeza disso, mas, muito provavelmente, se seguir o modelo da prova de técnico do INSS que ocorreu no segundo semestre de 2022, vai vir esse modelo, que é o modelo tradicional da Sebrasp. Mas isso também é outra coisa que a gente não tem certeza. Fiz, inclusive, um conteúdo sobre isso, né? A gente vai publicar hoje ou amanhã, explicando essa questão de como você tem que se preparar para a prova da banca da Sebrasp, que é a provável banca do certame da Perícia Médica Federal, mas essa resposta a gente também não tem certeza, porque a Sebrasp também faz provas no estilo múltipla escolha ABCDE como respostas. Viu, Rodrigo? Só complementando aí, eu acho que assim, se for a Sebrasp, né, e se ela, né, se o edital contemplar esse modelo de avaliação aí, certo ou errado, né, uma errado anulando a certa, eu acho que isso vai privilegiar o aluno que estudou, né, que teve um material, né, que direcionou, assertivo ali. Então, eu acho que se for a Sebrasp e se a Sebrasp cobra, né, for nessa linha, né, de avaliar, né, nesse sentido, eu acho que para a gente vai ser muito bom, para os alunos do Médio Perícia, entendeu? Porque vai privilegiar aquele aluno que estudou com o material correto, né? Então... Exatamente, isso é muito importante, isso também está na nossa preocupação do curso, por isso que a gente está tendo tanto cuidado para fazer o curso. E já respondendo aqui uma pergunta do doutor Gomes Costa, aqui, também tem participado de muitas perguntas aqui. Obrigado, doutor Costa. O livro do concurso INSS seria bom ter
ou só o material de você já vem incompleto? O curso ele vai ter aulas, tá certo? Gravadas, com os conteúdos direcionados, e nós vamos também ter um material didático com o que é que precisa para esse concurso paramédico, né, direcionado para os médicos, e com questões comentadas, né, fazendo com que você desenvolva, né, dentro do curso, a metodologia desenvolvida e estudada por João Nicole para que você consiga ser mais assertivo e à prova. Queria até pedir, João, diante dessa pergunta, que você explicasse como é o método, né, do curso, né, de maneira resumida, porque a gente vai fazer conteúdo sobre isso depois, mas explicando como é esse método de estudo para conseguir ser aprovado nesse tipo de concurso público. Então, veja, o pessoal tem que entender, né, que a preparação para um concurso é diferente da preparação para uma prova da faculdade ou até para o vestibular, né, ou para a residência médica, né? Então, cada banca, né, tem um perfil de avaliação, né, e um perfil de cobrança, né, por assunto, por matéria. E dentro de cada matéria, cada disciplina, a gente tem ali os assuntos, né, que eles são importantes, né, inclusive até para a comissão que é formada, né, de servidores para aquele concurso, né? Então, veja, quando for definido, né, for autorizado o concurso, né, e for definido ali o edital, né, a própria instituição vai formar uma comissão de servidores responsáveis, né, por orientar a banca e falar, desse leque de assuntos aqui, né, os assuntos mais relevantes são esses, né? Então, passa por isso e passa também por, né, por estudar e se atualizar, né, com questões, né, e com a legislação atual, né? Então, não adianta, por exemplo, né, o aluno desavisado, né, que está se baseando apenas no edital anterior, né, ele perceba que do último edital para cá mudou tudo, né? Então, hoje a gente está com uma nova legislação, né, o INSS com a nova instrução normativa, né, reforma da Previdência. Então, assim, a legislação previdenciária ela muda numa velocidade muito rápida, e legislação previdenciária é o nosso dia a dia. Inclusive, a legislação médico-pericial aplicada à Perícia Médica Federal também mudou muito, né? A perícia, que antes era perícia médica previdenciária, hoje é uma perícia médica federal vinculada diretamente ao Ministério. Então, tudo isso, né, faz com que a gente tivesse um cuidado na preparação do material, né? Mas, assim, de forma prática, respondendo a sua pergunta, a gente procurou direcionar o material, né, para um material mais conciso, né, porque o nosso perfil de aluno é aquele perfil, né, que trabalha bastante ou tem uma demanda familiar ali que consome tempo dele, né? Então, a plataforma vai ter ali, vão ter aulas gravadas e um material complementar, né? Uma aula gravada para que ele assista em qualquer horário, no horário que ele, né, tiver disponibilidade, e um material complementar para ele ler aquele conteúdo teórico que importa, né, para a prova, né, e o que mais cai em prova, e fazer questão, né? E com isso ele vai começar a treinar e exercitar como é que as bancas cobram aquele assunto ali. Então vai ser mais ou menos nesse sentido aí. Excelente. Outra pergunta aqui, vamos poder escolher por estado? Em geral, o edital do concurso, ele inclusive vem por região executiva. Houve uma mudança da estrutura anterior, porque agora é Perícia Médica Federal, vou até pedir que o João explique melhor isso, mas você vai concorrer a vagas específicas daquela região que você escolher. Inclusive, fizemos um conteúdo também hoje para colocar lá no YouTube, depois nós vamos disponibilizar o link, explicando como é que foi um concurso, mas a gente não pode usar a base do concurso como a realidade do próximo, porque mudou muita coisa, inclusive a própria carreira mudou. Antigamente era perito médico previdenciário, hoje é perito médico federal, não está nem ligado diretamente ao INSS. Mas aí comenta aí, João, sobre essa questão das vagas, se é por estado, é por região executiva. Não, então, assim, o pessoal tem que entender que a perícia, né, anterior, a perícia do edital de 2011, né, ela pertencia ao quadro de pessoal do INSS, né? Então, os peritos, eles eram distribuídos, né, por agências da Previdência Social, certo? Só que hoje, né, com a criação da carreira em 2019, né, a Perícia Médica Federal ela é vinculada diretamente ao Ministério da Previdência através do Departamento de Perícia Médica Federal, né? Então, hoje,
tem uma portaria específica, né, que regula como é que a perícia médica federal ela é distribuída pelo país, né? Então, existem as divisões regionais da perícia médica federal, né, por região, né, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, enfim. Então, a divisão hoje não é mais aquela, né, que existe, né, que houve em 2011, quando a perícia médica ainda era aquela perícia médica previdenciária vinculada ao INSS, pertencente ao INSS, né? Então, hoje a perícia não mais pertence ao INSS, a perícia tem uma vinculação direta ali com o Ministério da Previdência. Então, eu acho, né, que a distribuição vai ser ali por divisão regional, né, coordenação regional, né? Vou aproveitar e emendar aqui na pergunta, João. A doutora Priscila perguntou: se for escolher por região, vocês aconselham optar por cidades mais do interior, porque a concorrência é menor, teoricamente pode ser menor, né? Ou, isso eu estou complementando a pergunta, né? Ou investir onde realmente quer ficar. Então, veja, e aqui é até um conselho de um médico concurseiro experiente, que é o seguinte, veja, a nossa estratégia não pode ser, né, com esse tipo de pensamento, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é estudar, né? Estudar com o material correto, né? Essa decisão, eu acho que é uma decisão muito pessoal, né? De acordo com o local, né, que aquela pessoa quer ficar, né? Se bem que a PMF, ela tem uma capilaridade, né? Então, veja, mesmo você ingressando no interior ou na capital, né, eventualmente daqui a 3, 5 anos de serviço ali, ou até menos, você pode tentar sua remoção de ofício, né? De uma cidade para outra, né? Então, por exemplo, eu comecei na Bahia, já passei, né, pelo estado do Amazonas e atualmente estou no estado de Pernambuco, né? Então, a gente tem essa capilaridade e flexibilidade nas remoções aí. Então, assim, eu acho que não é uma coisa para você estar pensando agora, Priscila, né? Eu acho que, assim, eu acho que independente da região que você escolher, né, o nível e a concorrência vai ser um nível considerável, porque é um concurso, né, uma carreira muito boa. Então, ainda mais pelo cenário que a medicina está vivendo hoje. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer agora é concentrar energia em estudar, né? Porque, veja, quando chegar ali o edital, o ato da inscrição, né, você vai estar mais confiante e aí você vai definir com a família ali qual a melhor região, qual a melhor cidade para você morar, enfim. Excelente, João. Obrigado. Tem uma pergunta aqui, doutor Arthur, já saiu o edital? Não, Arthur, o edital ainda não saiu. Outra pergunta aqui do direct, doutor Diego Bandeira, Neuro. PMF tem plano de cargo e carreiras? Tem, João? Plano de cargo e carreiras? Tem sim, e a gente inclusive preparou um material e tem uma aula específica sobre isso aí. Hoje o ingresso, né, é na classe padrão A1, né, e você chega no topo da carreira aí na classe padrão especial 3. Mas a gente tem um material compilado com a tabela mostrando essa progressão funcional que a gente vai disponibilizar para vocês aí. Obrigado, João. Tem outra pergunta aqui. Tenho muita dificuldade com raciocínio lógico e matemática. Como faço? Você estuda por um material que consiga exatamente entender que você é médico, que isso é uma matéria que não é conteúdo geral, né, não é conteúdo específico, e ter um material e um professor que consiga passar esse conhecimento de maneira mais assertiva, mais didática possível, para que você consiga absorver esse conhecimento para fazer a prova. Nós, aqui do Medperícia, estamos com professores colaboradores com vasta experiência em concurso público, tá certo? Mais de 15, 20 anos em cursos preparatórios para concurso. Convidamos eles para colaborar no nosso projeto, tá certo? Para que venham a entregar um conteúdo direcionado para o médico, sabendo a especificidade do concurso para médico, que é diferente dos outros concursos, e fazendo com que venha a diminuir as dificuldades específicas de cada aluno, principalmente dos conteúdos gerais, que eu acho que é a dificuldade de muitos dos colegas, porque nós passamos lá 6, 7 anos, 8 estudando medicina, se dedicando àqueles conhecimentos específicos, e aí esses conhecimentos gerais, né, ficaram lá no segundo grau. Algumas pessoas vão ter uma dificuldade pontual numa disciplina, outras em outra, e aí o curso tem esse objetivo de tentar direcionar para o concurso, né? É o entendimento que o objetivo do curso é que você seja aprovado no concurso, tá certo? Não é que você seja escritor, nem que você vá ser matemático,
nem que você vá ser professor de raciocínio lógico, enfim, é gabaritar esse tipo de questão na prova. Inclusive, Complementar alguma coisa, não, sobre isso? não, inclusive com relação à disciplina de raciocínio lógico, né, a gente foi atrás de um professor, um concurseiro, né, professor Alain, auditor fiscal da Receita Federal. Então é um cara, né, que além ele sabe passar muito bem a disciplina, é um cara experiente também em concurso, né, e vai passar a visão dele para vocês. É um cara muito bom. Excelente. Reforçando aqui, doutor Matheus perguntando sobre o início do curso, nós vamos iniciar o curso preparatório da PMF em 17 de agosto. Outra pergunta aqui, doutor Seabra. Considerando todos os ganhos, qual o salário inicial e potencial final de carreira? João. Não, então, perceba que na remuneração você vai ter o vencimento básico, né, a gratificação de desempenho de atividade médico-pericial, que é GIDAMP, você vai ter o auxílio alimentação, você tem um adicional de insalubridade, né, então isso ali dá próximo dos 20 mil, né, final, e no plano final aí eu acho que está quase 26, 25 é alguma coisa, eu acho. Tem outra pergunta aqui do doutor Seabra, como funciona com relação à escolha dos locais de trabalho? Aqui na região do ABC teria que ir para São Paulo. Esse concurso vai vir de uma maneira diferente do anterior, porque mudou tudo no INSS, inclusive o perito médico não faz nem parte mais do quadro de funcionário do INSS, está lá no Ministério da Previdência Social. Mas mantido o mesmo padrão do último concurso de técnico do INSS e o provável padrão desse concurso da PMF, que nós acreditamos que ainda vai sair o edital em 2023, o concurso ele vai vir por região. Então, vai ter aquela gerência executiva da Perícia Médica Federal e as vagas para aquela região. Então, vão vir por vaga, por região, e aí você vai escolher aquela região. Você vai estar concorrendo com as pessoas que escolheram para aquela região. Você não vai estar concorrendo com o global do Brasil todo. Viu, Rodrigo? Só complementando com relação ao salário inicial e ao final, a gente fez uma tabela que, inclusive, já contempla o aumento que foi concedido pelo governo federal em maio, né? A categoria recebeu um aumento aí de 9% em cima da remuneração e aí a gente trouxe uma tabela já atualizada com esse aumento aí. Excelente. Federais. Tem outra pergunta aqui sobre matéria do SUS. Nós acreditamos que esse conteúdo vai ser cobrado na prova. Tem outra pergunta aqui. Vocês acreditam no chamamento do cadastro de reserva do concurso do ano passado? Essa pergunta eu vou passar para João, que eu não tenho conhecimento para responder. Eu acho que ela está se referindo ao concurso de técnico aí, né? Então, veja, o Rodrigo pontuou isso no início da live, né? Acho que a todo dia a gente está vendo aí notícias sobre o INSS, né? Então, o órgão, ele foi, em relação a outras instituições, se a gente faz uma comparação, ele foi meio que colocado de lado, não foi priorizado, e hoje o que tem é que a gente tem um déficit muito grande de servidores, né? Tanto administrativos, né? Quanto de peritos, né? Então, quem está falando isso não é João, não, né? São os números, né? Então, foi um órgão que ficou sem concurso, e aí, dos últimos concursos até o momento atual, né? Alguns servidores se aposentaram, né? Outros pediram exoneração para irem para outro órgão, né? Alguns falecimentos, enfim. Isso gerou um déficit muito grande de servidores. Então, assim, eu acredito muito, né, que o governo, né, chame esse cadastro de reserva, até porque isso é mais eficiente para a administração pública do que realizar um novo concurso, né? Então, vamos aproveitar esse cadastro que já está aí, e eu acho que vai chamar, mas depende um pouquinho também de mobilização política ali da comissão que foram aprovados ali, né? Excelente, João. Obrigado. Doutora Betânia pergunta, também gostaria de saber o valor inicial da carreira, que o João já respondeu, mas é que essa questão que o salário inicial é entre 20 mil e 20.500 reais, com todos os benefícios inclusos, né?
Inclusive, é um cargo que recebe insalubridade pelo trabalho lá, como médico, nas agências do INSS. Outra pergunta aqui, se for a banca Sebrasp, um errado não acerta, também recomendando isso, a Sebrasp tem mais de um tipo de estilo de prova, muito provavelmente, a gente acredita que vai ser isso, e pergunta se vocês darão orientação sobre a banca, né? Isso faz parte essencial do início do curso. Se por acaso, quando sair o edital, for outra banca, nós vamos dar toda a orientação relacionada à banca que foi escolhida, cada banca tem sua particularidade, e inclusive eu gostaria de comentar com vocês que essa semana vai ser um conteúdo especial, exatamente falando sobre isso, sobre a banca, a questão certa e errada, como é que você responde isso, qual é o tipo de preparação que você vai ter que ter para fazer uma prova, se a banca for o Sebrasp, tá certo? Então, acompanha lá aqui no Instagram e no YouTube, vai ter um conteúdo super legal explicando tintim por tintim sobre essa questão. Outra pergunta aqui, doutor Cariri, pediatra, se são duas fases, né? O concurso tem mais de uma fase, né? Tem mais de duas fases, e se tem avaliação de título, baseado no último edital, também tem avaliação de título com a pontuação, se você tiver mestrado, doutorado, mas enfim, também só quando sair o edital que nós vamos saber cada detalhe desse concurso. Né? Mas a probabilidade de ter prova de título é muito grande, né? Como vem sendo nos últimos concursos públicos. Mas, viu, Rodrigo, mas só uma observação, viu? Apesar de existir a prova de título, né, a exigência para você tomar posse no cargo é apenas a graduação em medicina, né? Então, por exemplo, eu tomei posse, né? Naquela época eu só tinha a graduação em medicina, não era especialista, né? Então, é um curso que tanto o especialista como generalista pode fazer, né? Até o estudante de medicina também, né? No ato da posse vai ser exigido apenas o diploma de medicina. Exato. O requisito básico é ser formado em medicina, tá certo? Não precisa ter residência e especialização. E a prova de título ela conta ponto no concurso, né? É uma das fases do concurso. Outra pergunta aqui, quantas horas por dia, em média, devo estudar, sendo que trabalho o dia todo? É exatamente para isso que nós temos a expertise de Dr. João Nicole, já passou em mais de 10 concursos públicos, desde a faculdade. Eu queria até que você compartilhasse um pouco dessa história, João, para quem está vendo aqui pela primeira vez e ainda não tenha entendido, e que é exatamente isso. No curso, ele vai explicar como é que você estuda, qual é a metodologia ideal de estudo para que você consiga conciliar a sua vida de médico com o curso. Por isso que aqui, quando nós falamos de médicos para médicos. Não adianta uma pessoa que não entende qual é a vida do médico vir e falar de uma realidade que ela não entende. Então, João Nicole tem essa experiência, ele vai compartilhar um pouco da história dele aqui e aproveita para dar o gancho nessa questão, mas sabendo você que isso ele vai explicar lá dentro do curso, viu, João? Não, veja, eu acho que, inclusive, a gente fez a gente postou na rede social, acho que foi hoje, né? Dicas ali para essa preparação inicial, né? Então, assim, eu acho que a principal delas é você direcionar, né, para um concurso, né? Por exemplo, não adianta, né, você, né, ter um planejamento a curto prazo e falar, não, ó, esse ano eu quero estudar para a prova da residência, eu quero estudar para a PMF, eu quero estudar para o concurso que vai ter do município aqui X, eu quero estudar para a prova de título. Então, assim, eu acho que esse direcionamento não funciona, né? Então, eu acho que agora é o momento de você se decidir e falar, não, eu quero o concurso da PMF, né, e vou estudar para passar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é definir, né, que você quer fazer a prova e definir o cargo, né? Então, por exemplo, é muito comum no mundo dos concursos, né? A gente tem aí, o governo federal já anunciou aí mais de 8 mil vagas, né, para concursos federais. E, por exemplo, não adianta eu falar, não, eu vou fazer concurso para PMF, para auditor, para procurador, para o IBAMA, enfim. Porque, assim, você acaba perdendo o foco do que é importante para a prova, né? Então, se você definiu que vai fazer PMF, né, médico perícia, direcionou, né, dentre o conteúdo pré-edital ali, o que é relevante para que você forme uma base, né? E aí, com essa base formada, né, a gente vai treinar isso
de forma repetitiva com as questões, entendeu? Então, eu acho que a preparação se inicia você definindo para qual caminho você quer seguir, né? Então, você tem vários caminhos à sua frente. Eu acho que o caminho que você tem que decidir agora, não, eu quero o concurso, eu quero esse cargo, né? Então, define o cargo e a gente começa a se preparar com direcionamento para o cargo, né? Pergunta interessante aqui. Eu vou começar a iniciar para nós finalizarmos aqui, porque a nossa organização seria de 30 minutos, eu já estou em 50, né? Mas aqui vou finalizar com duas perguntas e todas as outras nós vamos ler e nós fazemos conteúdos sobre isso, já guardamos para o próximo Tira Dúvida da próxima quarta-feira. Mas existe aqui uma pergunta interessante. Existe a chance de ter ampliação de reserva de vagas, além das para pessoas com deficiências, em relação ao concurso de 2011? No concurso de 2011, eram 356 vagas, né, e tinha as vagas lá legais para os portadores, das pessoas com deficiência. Portadores não, pessoas com deficiência, desculpe, para a gente usar o termo técnico correto. E esse concurso atual vai ter a previsão de 1.700 vagas, como já foi anunciado pelo secretário da Previdência Social. E aí, essa questão das vagas reservadas é uma questão legal, né? Então, o concurso ele vai seguir a regra legal atual, que era diferente da regra que vigente lá em 2011, certo? Então, aí, o concurso não tem maleabilidade sobre isso. Uma pergunta aqui, última pergunta, viu, João, para direcionar aqui o encerramento, e eu depois vou ler as outras perguntas e a gente se programa para responder isso na próxima dúvida. Doutora Joana pergunta se acredita que pode incluir redação no próximo concurso. Eu acho difícil, né? Eu acho que, inclusive, nas últimas provas, né, para o cargo de perícia ali, não foi exigido uma prova discursiva, né? Mas, assim, se eventualmente, né, tiver, a gente vai se preparar, né? E a gente vai entregar isso para vocês, né? Então, acho que nosso foco agora, né, até por, né, se baseando nas provas anteriores, é na prova objetiva, né? Então, vamos se preparar para a prova objetiva. Se eventualmente vier uma prova discursiva, uma redação, a gente vai se preparar para isso. Mas eu acredito que não caia redação. Excelente. Eu gostaria aqui de agradecer a todos os seguidores do canal Médico Perícia, os médicos, as médicas que estão aqui na live, estão mandando perguntas, estão participando dos nossos conteúdos. Nós ficamos muito felizes e honrados, né, de termos colegas médicos participando aqui do canal Médico Perícia. Saibam que nós estamos dando o esforço total para isso, 150% do nosso esforço para que esse curso preparatório saia da melhor maneira possível e que todos os conteúdos que nós publicamos aqui são feitos com muito carinho para contribuir com a formação dos peritos médicos federais, dos futuros peritos médicos federais. Porque um dos objetivos aqui do canal Médico Perícia é exatamente essa formação em medicina legal e perícia médica. O que nós queremos é, além da aprovação dos nossos alunos, é que os melhores médicos estejam nas vagas da Perícia Médica Federal para que esse serviço público de relevância social gigantesca tenha cada vez melhor qualidade. E outra coisa que eu queria só pontuar aqui, que era a primeira pergunta que eu ia fazer para João, e eu não fiz, é o seguinte: nem tudo são flores. Teve um comentário muito legal aqui de um dos nossos seguidores sobre isso. É lógico que a Perícia Médica Federal tem suas dificuldades, tá certo? João já fez até aqui comentário de uma agência aqui em Pernambuco que foi fechada, porque ficou fechada alguns dias porque o governo não pagou a conta de energia elétrica, tá certo? Então a gente não está na Suíça, nem na Finlândia, nem na Noruega para estar num trabalho perfeito. Inclusive, quando eu comento aqui que é o melhor concurso público paramédico do Brasil, é o melhor concurso público paramédico do Brasil, na situação do Brasil, no cenário de que a medicina está cada vez mais difícil, de que o mercado de trabalho está cada vez mais difícil, de que o aumento exponencial na oferta de médicos, com a demanda que não acompanha, vai fazer com que a carreira de médico cada vez precarize mais, e que isso é uma oportunidade para você ir ocupar uma vaga dessa e ser um servidor público, ter a estabilidade de um servidor público federal. Lógico que ninguém está dizendo aqui que é o cargo perfeito ou o melhor cargo da estrutura do governo federal. Não é isso. É o melhor concurso público paramédico do Brasil, mas eu agradeço muito essa pergunta porque instigou esse questionamento. E um dos conteúdos muito legais, se você quer se aprofundar nisso, é um conteúdo que João compartilhou
no nosso grupo VIP do WhatsApp, que é um conteúdo muito legal feito pela ANMP, Associação Nacional dos Médicos Peritos, falando das 20 anos da ANMP e de todas as conquistas. Lá você vai ver o quão essa carreira melhorou durante esses anos, quantas batalhas, quantas vitórias por essa associação tão bem representada pelos próprios médicos peritos federais, que fez com que essa carreira tivesse um ganho de qualidade, de remuneração, de tipo de trabalho, de gestão de trabalho excelente nesses últimos anos. Parabenizo aqui, eu não sou perito médico federal, mas como médico, me orgulho de ver que tem uma associação médica tão combativa, tão ligada à melhoria da carreira do servidor público, como a NMP, que, no meu ponto de vista, é um exemplo para as outras associações médicas. Lógico que nós temos vários exemplos bons, mas ela é um exemplo disso. Quer complementar alguma coisa, João, para a gente fechar aqui? Não é isso. Assim, eu faço um paralelo da ANMP, né, da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, com anestesia, né? Então eu vejo hoje a PMF é uma categoria muito unida, né? É claro que a gente vai ter ali alguns colegas, né, que tem um perfil diferente, mas né, a gente segue unido ali, né, em prol dessas melhorias, conquistas. E hoje a gente tem, né, esse cargo chancelado aí como o melhor cargo, né, né, o melhor concurso de médico do país por conta disso, né, por conta dessa luta, né, inclusive o pessoal que está assistindo aí, futuros peritos aí, quando ingressarem, né, vão ser convidados, né, a continuar e a se juntar, né, com a gente para que a gente conquiste, né, cada vez mais, né, condições de trabalho e melhorias no processo, até para entregar um serviço de melhor qualidade para a sociedade ali, né? Tá ok. Obrigado, João. Obrigado a todos os colegas que participaram. E mandando aqui um recado final para o doutor Estênio Castro, que diz aqui que perdeu a live na correria do plantão. Doutor Estênio, não se preocupe não, que a primeira coisa que eu vou fazer aqui é publicar essa live no nosso canal aqui do Instagram. E você vai poder ver no horário mais confortável que você puder. Tá certo? Forte abraço. Até a próxima quarta, nosso Tira Dúvidas. E aí acompanha a gente aqui no Instagram, que todo dia tem conteúdo, tem quiz, tem resposta de quiz comentada por mim, tem conteúdos de Dr. João Nicola, enfim. Estamos aqui todo dia no nosso Instagram, seguindo ao rumo na aprovação aqui da PMF. Forte abraço e até a próxima.